Então vamos lá. Este é o carro que eu usei durante muito tempo e agora é do Arthur. E agora ele começou a dar um monte de problema. Inclusive de câmbio. Aí você vai falar, nossa, Guilherme passou uma bomba pro Arthur. Aí eu vou falar, nossa, eu passei uma bomba pro Arthur. Ou não? Pera aí, vamos com calma, vamos passo a passo, não precisa se desesperar, vamos entender o que está acontecendo. Afinal, o histórico e o relato que nós temos aqui é o seguinte: o carro esporadicamente acendia algumas luzes de injeção, aí no fim de semana ele acendeu a luz, permaneceu aceso, e aí só na terça-feira, quando ele estava andando no trânsito, o carro estava com um comportamento estranho, ele não reduzia as marchas. E agora? Então, mais um caso do pronto-socorro da Vanguard, onde a gente vai mostrar a verdade nua e crua da espécie Mercedes, nesse caso não espécie humana. E é isso, não se desespere, Arthurito, você que está segurando esta câmera. Vamos, que nem disse o Jack Stripador, vamos por partes, né? Vamos dar uma olhada com o scanner, vamos analisar o que está lá registrado. Mas antes de começar esse vídeo, você não vai se inscrever nesse canal. Porque isso aí não serve pra nada. Porque as pessoas me abordam na rua e falam: ah, mas faz mais de um mês que você não solta vídeo. Sendo que faz mais de 52 semanas que eu não perdi um vídeo por semana, certo? Então você não se inscreve nesse canal. O que você vai fazer? Você vai criar o hábito de entrar aqui toda semana e você vai ver um conteúdo novo, bacana. Vou passar ideias novas pra vocês e vocês não dependem mais do algoritmo aí que fica empurrando pra vocês o quê? Traseiro de donzelas? Hã? É isso. E aí o vídeo começa. Aí vamos, né? Porque, na verdade, eu tô pegando o carro aqui no meio do serviço. Vamos ver se ainda tá com a avaria registrada na transmissão e no motor, né? Mas, ó, bateu, pegou. Acelera. Luz de injeção para ajudar o vídeo já apagaram. Mas vamos pegar o histórico, vamos ver uma coisa. O carro engata. As duas embreagens funcionam. Não trepida. Tá normal, Arthurito. Vai dizer que não tá normal. Aí você fala, nossa senhora, pensa na pior tomada ABD de todos os carros. É a da Mercedes. Ela tem uma tampa, ela fica rasa e fica num ângulo errado. Isso sou eu reclamando só pra encher linguiça. Mas não tô errado. E também tô usando o equipamento errado. Tô usando esse aqui que é mais rápido do que ligar o do Mercedes. Vamos dar uma olhada aqui. E também é maior, né? Aí fica bonito no vídeo. Vocês conseguem ler alguma coisa na tela também. Arthurito, eu tô achando que teu carro ele tá só com manha. Porque tá bom, né? Aparentemente. Apesar que assim, ó. Dá pra sentir assim, ó, ó. Dá pra pegar isso no vídeo? Às vezes ele... Tudo bem, eu tô na lenta aqui, mas às vezes ele dá um... né? Como se uma queima ali, sei lá. Alguma coisa não tá redonda em algum dos cilindros ali. Arthurito, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Qual você prefere primeiro? Faz assim com a câmera pra boa primeiro ou faz assim com a câmera pra má primeiro? Tá. A boa notícia é o seguinte, não tem nada registrado na transmissão. Nenhum código ainda. Não significa que não tenha defeito, mas nenhum código registrado de transmissão. Agora você quer a má notícia? Peraí, você... não entendi. A má notícia é que eu não sei o que é, né?
Mas tem uma outra boa notícia também que eu não falei. No módulo do motor existem alguns códigos relacionados à mistura de combustível e também à pressão de combustível. E o carro não tem problema. Por onde a gente começa? Vou começar pela mistura mesmo. Vamos ver se... Acho que aqui mesmo eu já consigo pegar algumas coisas. Vamos dar uma olhada em gráficos, em curvas. Chega mais perto. Ler dados. O que eu vou fazer aqui é testes na lenta. Contador de falhas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, primeiro cilindro. Ah, isso aqui é normal, tá? Qualquer motor que você vai ficar lendo contador de falhas, vamos botar aqui num gráfico. Vamos combinar todo mundo. Olha lá. Qualquer motor que você botar para ler contador de falhas, sempre vai um ou outro vai dar uma falhinha. Mas agora quando você tem uma falha, um registro de falha constante ou dos cilindros, isso é uma indicação que algum problema tem ali. Ó, eu tô sentindo o cabo cabeçar, até a porta balançou, você viu? E o scanner não viu nada. Vocês estão vendo, é tudo zero, ó. Essa curva tá andando aqui, ó, quando era para dar 1, ela tem que subir, ó. Se eu fosse uma... O carro não registra uma falha, hein? Deixa eu dar uma olhada para ver como é que tá a... Ó. Você sentiu isso? De novo. Não dá para ver, né? Precisa de bundômetro. Vamos dar uma olhada aqui. Equilíbrio de cilindro. O equilíbrio de cilindro, em algumas montadoras, é medido por o tempo que ele espera que o motor vai entregar o torque daquele cilindro que está queimando naquela hora versus o tempo real que isso acontece. Então, às vezes, a mistura está errada, a vela está sem força o suficiente e aí o carro registra, olha, puta, o terceiro cilindro está um pouquinho atrasado ou o quarto cilindro está mais adiantado que os outros. Isso é medido em giro e tempo de aceleração do motor, né? Porque cada vez que o pistão explode, existe uma pequena aceleração, né? Uma pequena entrega de torque naquele momento. Isso é medido numa janela assim super pequena, de nanosegundos, né? Que, se eu não me engano, inclusive é o que está escrito aqui, ó. Se eu combinar todos e traçar um gráfico, vamos ver se alguma das cores aqui ficam mais longe do que a outra. Aí a gente vê se algum cilindro... Assim, ó. Quando... Foi bem onde deu essa baixada aqui, ó. Que eu senti uma cabeçada. Você toma alguma conclusão disso aqui, Arthur? Tem algum cilindro que tá ruim ou todos estão ruins? Isso aqui era para ser desse jeito ou isso aqui era para ser mais linear? O oscilograma, você tem um oscilograma de como isso aqui funciona? Posso comparar contra o carro, né? Mas... Ó. As partes mais baixas que eu tenho aqui, ó, segundo cilindro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 baixadas. É sempre o segundo cilindro que parece que está mais atrasado do que os outros. Vamos continuar o diagnóstico. Vamos ver outras coisas aqui. Vamos dar uma olhada agora em formação de mistura. Mas você quer saber? Espera aí que eu vou trocar o equipamento. Eu acho que na lenta talvez a gente não vai ter, até porque era durante as trocas de marcha, né? Vamos dar uma volta com esse carro, melhor. Eu vou trocar o equipamento também. Ó. Aqui eu estou fazendo uma espécie de eletrocardiograma do motor. Então eu pego aqui as temperaturas de função. Isso aqui é um equipamento que eu geralmente uso só para remapeamento, para quando a gente está calibrando o motor. Então a gente precisa ver como é que está a mistura, ponto, tendência de detonação, pressão de trabalho, temperaturas, né? E assim, ó, nem de sair do carro, o carro ele tá liso, né? Com exceção de às vezes ele dá uma cabeçadinha, né? E uma coisa me chama muita atenção aqui já de primeira. Que combustível tá no tanque, Arthurito? Comum. Comum? Ou aditivado. Comum ou aditivada?
são gasolinas que tem um percentual de etanol um pouco maior, né? 27%, ou já saiu aquela linha de 30%? Nem lembro mais. Pra ser sincero, não faz muita diferença no meu ponto aqui, no meu raciocínio. Cadê a tua chave? Tá ali. Não tem nada previsto. Tô fazendo tudo nas coxas pra variar. Mas ó, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: o teu ajuste de mistura de combustível está encostado no limite, o que a gente chama de fuel trim, né? E aí você vai me perguntar, pô, para que serve injeção eletrônica? Injeção eletrônica serve especificamente para você medir a quantidade de ar que está entrando dentro do motor, certo? Você pesa o ar literalmente em gramas, e para essa quantidade de gramas você tem uma receita, que é a receita do preparador, que é a mistura de combustível, que é o quanto de sal ele vai botar, certo? Então você tem lá a tua massa, aí você vai, agora aqui eu vou jogar 1 de lambda de combustível, certo? E aí a central de injeção, através dos sensores, ela realmente pesa a quantidade de ar que está entrando no motor ali por ciclo, né? E faz esse cálculo. Então ela fala, bom, beleza, eu vou dar 2 pitadas de combustível, certo? E depois ela olha num outro sensor, que é a sonda lambda, e vê o resultado desse cálculo que ele fez. Que ela fez assim, ó, que ela pegou na mão e jogou. E ela faz assim, ó, que é a sonda lambda, né? Você vai lá, mete o dedo na mistura e mede. Você fala, tá faltando sal, tá faltando combustível. O quanto tá faltando? 30%. Ou seja, algo de errado tá na leitura da balança, né? Ou algo de errado tá na quantidade de sal entregue por pitada. Entendeu? A analogia fez sentido? Beleza. Aqui no caso, o que ele está me indicando é que o carro está adicionando 30% a mais do que o combustível do que ele estava esperando. E mesmo a gente falando que você está botando gasolina comum, tal, tem a taxa do etanol, todo carro faz essa correção. E isso é normal, você tem algum certo percentual, mas isso é normal, você tem uns 7%, um 15%, não o valor travado em 30 e poucos, que é o limite de ajuste aqui, inclusive, dessa central na fase original, né? Olha lá, 31% na correção de combustível. Significa que está faltando combustível. E agora eu te pergunto, tem algum problema na transmissão até agora? Nada, né? O carro tá normal, certo? A gente já deu umas voltinhas aqui. Sabe o que eu acho? Bom, eu tenho pressão de combustível, ou seja, eu tenho do tanque até a entrada ali no motor tem combustível, né? Essa é uma indicação. Tá aqui, mais de 150 bar. Tá faltando combustível em algum lugar. Ou a leitura da sonda tá errada, né? A enfiada do dedo tá errada, né? E aí eu te pergunto, o que é? Não sei. Mas tem algumas suspeitas. Vamos voltar para cá. Como é que eu vejo isso? Vamos fazer o seguinte. Ó, aqui ó, parado. Vocês estão vendo em tempo real que o ajuste do combustível é mais 31%, menos 0,8 e tal. Isso aqui tá em tempo real. Você vê que às vezes aqui, ó. Aqui a gente tá agora em lenta, né? Então a lambda ela vai ficar oscilando entre 98 e 102. Mas o carro tá compensando, né, a entrega de combustível. Tá pensando aqui botar osciloscópio. Vamos fazer o seguinte, vamos direto pro brico. Eu vou pedir pro pessoal desmontar a flauta aqui. E aí a gente... Vamos testar de um outro jeito, que eu não mostrei ainda aqui no canal. O câmbio tá bom, né? Você viu, né? Tá normal, certo? Qual que é a minha suspeita aqui? O carro, ele tá compensando, ele já tá no limite do que ele pode adicionar de combustível, e dependendo ali da situação, temperatura, tal, que você tá funcionando o motor, começa a dar falta do combustível. Aí o motor vem morrendo. Ele vem morrendo, ele não entrega torque, você aperta o pedal e ele não tem força nem para trocar as marchas, porque a rotação tá baixa, etc. E aí assim, as coisas começam a ficar estranhas, né? Porque tá faltando combustível. Vamos dar uma olhada nesses bicos. Pressão eu tenho. Agora parado aqui, ó, 180, 170, 160. Ixi, tá baixando. Mas é porque eu tô no P. Aí ele vai baixar mesmo. Vai baixar. Estabilizou em 130.
Eu tenho combustível. Provavelmente tá lá dentro o problema. Vamos dar uma olhada nesses bicos aí. Bom, então vamos lá, Arthurito. Vamos tirar a flauta, né? Isso aqui é uma flauta, né? A gente... né? Mas aqui na flauta eu tenho os injetores. E aí o que você faz nessa hora? Testa os injetores numa bancada, certo? Isso é uma coisa que... a famosa limpeza de bico que não se vende. Imagina, os bicos são autolimpantes. Quantas vezes já eu escutei essas ladainhas? Bicos injetores para entregar gasolina lá dentro, né? Autolimpantes. Puta merda. Beleza. Bicos. Você põe numa bancada e testa, né? Vem cá. Então aí você vai lá no teu mecânico, provavelmente ele vai te mostrar algo como isso aqui, uma bancada para testes e limpeza de injetores. Essa daqui já é a minha quinta, eu acho, desde quando eu abri a oficina, né? Porque essas maquininhas, elas são simples, né? E elas ajudam muito na hora de fazer um diagnóstico nessa parte de volume de entrega de combustível, estanqueidade, né? Então geralmente você tem aqui as 4 buretas. As buretas possuem graduações aqui no volume e dessa forma eu consigo botar os injetores para fazer um teste, né? Eu venho aqui, ponho o injetor aqui, certo? Ponho lá o adaptador lá em cima. E aí a gente manda a máquina injetar aqui os 4 injetores e aí a gente faz não uma medição, mas uma comparação, né? Porque pensa, né? Se a gente tiver problema nos 4 injetores e a gente não souber o volume de injeção correto, né? Que cada um se os 4 injetores estiverem com problema, a gente não consegue ter um teste assim 100% concluído, né? Porque todos podem estar injetando menos, né? E isso aqui é uma análise visual. Você olha aqui na graduação, você vê, isso aqui ele está injetando 45, esse aqui está injetando 30, e esse aqui 45 e 45. Ah, então é esse injetor que está com problema? E quem disse que é 45 nos outros? Entendeu? Problema, né? Outro problema, isso aqui é um bico piezoelétrico. Tá? Trabalha com uma tensão de trabalho maior. E até um tempo atrás, a tensão que essa máquina trabalhava era padrão de 12 volts. O bico trabalha com 19, até mais aí, dependendo da versão. Então, aí as bancadas, essas bancadas aqui, as fábricas foram lá, botaram um módulo de potência, um switch lá, um MOSFET, para aumentar a tensão de trabalho, para comandar o injetor, né, na sua tensão de trabalho original, certo? Só que isso serve para injetor solenoide. Olha os problemas. Tô só começando, né? Volume de injeção a gente não consegue definir, a gente não consegue acionar o bico. Esse bico aqui é aquele bico piezoelétrico, ou seja, acionamento, né? E depois eu tenho que ter uma tensão para fechar, né? É diferente de uma bobina. Aqui eu preciso comandar a agulha para fechar, né? Então, problemas que essas máquinas não resolvem. E o principal, além da estanqueidade, que a gente consegue notar aqui, por exemplo, o bico quando ele está no momento que ele está fechado, que o pistão não estiver lá na sua fase de injeção, o bico tem que fechar e funciona que nem uma torneira. Se a torneira estiver pingando, ou seja, a torneira não está estanque, isso vai afetar no próximo movimento da próxima combustão lá do cilindro, isso vai afetar o volume de injeção lá dentro, né? Vai afetar a mistura, né? Então a estanqueidade também é uma outra coisa que a gente testa aqui. E qual que é o problema dessas máquinas aqui? Nenhum, desde que a gente esteja trabalhando com os injetores que essas máquinas foram desenhadas para trabalhar, que são os injetores de injeção indireta, certo? Os de injeção de porta, que são os que a gente vê aí em carros desde do lançamento, né? Do Uno injetado. O Uno IE tinha um bico lá, que era uma solenoide que funcionava nesse negócio. Só que a indústria evoluiu muito. E eu não falei do principal ainda, que é o seguinte: pressão de trabalho. Aqui dentro eu tenho um motorzinho elétrico. Na ponta desse motorzinho elétrico eu tenho uma bombinha e ela constrói ali até 6 bar de pressão, né?
Ou seja, a pressão de combustível que vai estar aqui atrás do bico vai ser até 6 bar. Só que aqui eu tenho um sistema de injeção direta. Olha a flauta de combustível, é de aço inoxidável, parrudo. Olha o tamanho da parede disso aqui. Isso porque isso aqui trabalha de 60 bar até, em alguns carros, 350. A gente está vendo até mais aí nas novas gerações. 350 bar versus 6 bar. Então como é que eu vou saber se a torneira está pingando se eu tenho só 6 bar de pressão aqui? E veja que, por exemplo, se a torneira está pingando, ela pode pingar... Quando eu estou falando que o bico está pingando, significa que no alojamento dele, na agulha que abre, né, ela precisa estar selando, né, o canal de passagem do combustível. E às vezes o que acontece? Com 6 bar, a agulha ela passa, né? Aí com 150 bar, ela fica estanque. E com 250 bar, ela volta a vazar por motivos diferentes, né? E como que o bico, a agulha lá dentro do injetor se comporta. Esse movimento ficou meio estranho, né? Então como é que eu vou testar a estanqueidade ou a quantidade de injeção, que também vai variar? A injeção direta vai trabalhar de 60 bar quando você está lá na lenta, por exemplo. E quando você está na plena carga, acelerando o turbão, Arthur, quando a turbina está cheia, 60 bar não é o suficiente para a gente ter injeção, atomização para vencer a compressão ali dentro do cilindro. Aí você tem a bomba de alta, né? Mandando ali, nesse carro deve mandar o quê? 170, 180 bar, né? Como é que uma bombinha de 6 bar vai medir volume injetado? E se o bico só começa a apresentar o seu problema a partir dos 130 bar? E isso acontece. Como é que mede isso numa máquina dessas? Não dá. Então, geralmente, nesses casos, a gente utilizava o osciloscópio para fazer algumas medições de acionamento de injetor, de tempo de queima, para ver como é que está a mistura, etc. Mas eu vou confessar, assim, não dá para dizer, devido às variáveis aqui, com esses equipamentos, com precisão, se o bico está bom ou não. E são 4. E qual que era o sintoma mesmo? Mistura pobre, né? Que a gente estava caçando. Ou seja, se a mistura de ar combustível está pobre, significa que está faltando combustível. Significa que eu abro a torneira e a água, em vez de vir numa corrente, ela vem menor. Como é que eu meço isso? Dá para medir? Dá. Vamos lá no outro lado, na outra bancada. Senhores, eu vos apresento a Carbon Zap. Essa máquina aqui é capaz de simular as condições reais de trabalho dos injetores, certo? Eu estou falando aqui de pressão, ela constrói até 450 bar se necessário. Ela faz o acionamento de um injetor piezoelétrico, por exemplo, com os comandos, né, na frequência, no tempo de injeção. E no final ela consegue calcular e medir o volume de combustível que é injetado pelo injetor nessas diferentes fases de injeção, seja na fase da marcha lenta, seja na fase aspirada de cruzeiro, ou seja na fase de plena carga, certo? E os injetores, muitas vezes, apresentam defeitos só em uma dessas faixas. Por isso que muitas vezes o osciloscópio ele não é o suficiente, porque às vezes você está lá com um carro de 600 cavalos, lembra da Júlia, por exemplo? Você está lá com um carro de 600 cavalos, você tem que acelerar de quinta marcha, você vai estar lá com o osciloscópio espetado no meio da rodovia, vendo os negócios que acontecem em milissegundos? Um pouco difícil, né? Então, antigamente, quando as primeiras injeções eletrônicas começaram a surgir, eu aposto que essas maquininhas que eu mostrei antigamente, elas eram novidade. Agora a gente já está aqui há mais de 10 anos, 15 anos de injeção direta, basicamente, de GDI aí, até mais, né? Se a gente pensar o que os Passat aspirados ainda, que já tinham o bico de injeção direta, até quase 20 anos, agora estão surgindo no mercado, né, alguns equipamentos que conseguem testar, fazer o mesmo teste que a gente fazia em injeção direta antigamente. E outra coisa, a parte do teste, né, a precisão necessária, ela também acompanha o próprio equipamento, né? Então, para eu testar um bico desse, por exemplo, eu estou aqui com um injetor Bosch. Esse injetor Bosch ele possui um código e esse código a máquina possui aqui na sua base de dados quais são os parâmetros de funcionamento, o volume injetado, como acionar esse injetor e em qual pressão de trabalho ele deve dar cada um desses volumes.
Eu vou montar rapidamente aqui para a gente testar. Vamos ver se o teu injetor, a suspeita aqui era mistura pobre, ou seja, o volume de injeção de combustível não é o suficiente. Tá faltando gasolina. E aí, ó, dá uma olhada na quantidade de conectores. Então, cada injetor, isso daqui é só o injetor da Mercedes. Tem vários tipos de injetores hoje circulando aí no mercado. Então, só para a parte superior aqui, eu possuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais de 12 opções de acoplamento aqui diferentes. Ah, mas como é que você fazia para testar antes? De novo, principalmente essas falhas mais intermitentes, que de vez em quando falha. Lembra que a gente não teve um código de falha de cilindro nesse carro, né? Deu alguma vez misfire? A gente sempre media, era mistura pobre, né? Razão ar combustível, ajuste do etanol, né? Não tinha algumas coisas assim, que eram os códigos que esporadicamente davam nesse carro. E esse carro a gente sente sim a cabeçada, mas não pisca a luz de injeção, não registra falha, né? E aí? Não, Guilherme, põe o osciloscópio. Eu vou fazer... Na verdade é o seguinte, a máquina ela me permite fazer diversos testes aqui, tá? Testes de estanqueidade, etc. Para deixar o vídeo mais rápido, vamos medir só volume de injeção, ok? Então eu tô aqui com a máquina com o injetor configurado. Eu devia ter pego o serial number dele. Cada bico injetor possui uma identificação. Isso é importante na hora da gente fazer. A máquina emite um laudo PDF pro 332EM. Este é o injetor, já esqueci qual que é o cilindro, depois a gente pega lá. A máquina está temporariamente montada aqui, tá, senhores? Eu estou esperando chegar o restante aqui do meu mobiliário da beta, né? Para eu terminar a estação de testes de injetores de injeção direta aqui da Vanguard. E... sempre esqueço uma coisa. Se eu não apertar essa parte de baixo aqui, já aconteceu, espirra a gasolina aqui, por isso tem essa capa, inclusive, por isso que a máquina não permite eu continuar o teste sem baixar a capa. Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou pular esses, vamos fazer só teste do volume, vamos medir só o volume de injeção em 4 etapas diferentes. E a gente vê isso em tempo real, porque a máquina possui um sensor que mede, né, aqui em volumes, em milímetros cúbicos. Ó, ela vai construir pressão. Aí o barulho da oficina ajuda, né, na hora de gravar. Dá para perceber a diferença no barulho do injetor, agora que ela está trabalhando com 118 bar, agora nesse momento é a pressão que está ali atrás do injetor. E aqui eu tenho uma tela que eu consigo espiar o volume de injeção, né? A quantidade de combustível em milímetros cúbicos por estancada que está passando agora no sistema. A máquina está de fato produzindo agora 117 bar. Então essa fase agora ela está, na verdade, a gente está esquentando o bico, a gente está passando gasolina por ele, fazer a agulha trabalhar, etc, para depois começar os testes mais precisos, né? Até o momento, o que chama a atenção é que o volume de combustível nessa fase de warm-up está um pouquinho baixo. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo, ele está mais aqui embaixo, né? Copo mais vazio, vamos fazer essa analogia, apesar que isso não significa nada nessa fase. Outra coisa que dá para medir aqui, ó, o tempo de injeção em milissegundos, agora desse teste específico, e os 2 acionamentos do injetor, abertura e fechamento, né? É como se a máquina também tivesse um osciloscópio lá dentro, para medir o trabalho do injetor, né? Tudo isso em pressão real. Ó, vai terminar o teste de warm-up, agora a gente vai notar que o acionamento, né, o barulho, a intensidade vai mudar. Vamos ver com quanto de pressão ela vai fazer o primeiro teste. É um teste de 155 bar. O pico está acionando, tá? A gente percebe. E olha que interessante.
A quantidade, vocês viram aquela minhoquinha que apareceu ali no gráfico? A quantidade de combustível que está sendo injetada por esse injetor não é o mínimo. Ela deveria estar por estancada entre 39 milímetros cúbicos e 49 milímetros cúbicos. E se você ver, o volume injetado que a máquina está medindo agora é apenas de 37,8 milímetros cúbicos. Não chega nem no mínimo dos 39. Essa faixa aqui seria a faixa ideal de trabalho do injetor. Agora a gente já vai para um segundo teste. São mais estancadas, com um pulso com uma duração menor, a 140 bar. Né? E nessas condições, mudam os valores de quantidade de combustível injetada. A gente baixou um pouquinho, a duração do pulso está menor. Né? A pressão é basicamente a mesma. Olha lá, a máquina está esperando no mínimo 33,9. Na verdade o gráfico nem aparece aqui, tá? É normal os injetores trabalharem com uma curva que fica variando entre esses valores, mas assim, a injeção está tão pobre que esse bico, esse aqui já era, Arthurzinho. Agora a máquina está fazendo um teste com um tempo de injeção menor, só que agora a 71 bar, certo? Então ela vai diminuir a pressão de trabalho, baixou para 70 bar. E olha que interessante. Começa a aparecer um pouquinho mais de combustível, mas ainda assim não é o suficiente para atingir o mínimo de trabalho aqui. Agora atingiu o mínimo de trabalho. Eu estou esperando um volume de 23 a 17 e o volume de combustível está lá embaixo, 17,3. Então veja que o volume de combustível, olha como o pulso agora é bem mais curtinho, né? Que é um pulso só de 305, então a frequência da máquina está bem mais aguda, né? A pressão de trabalho agora 120, então voltou, testei 150, 140, 70, deu ok. Aqui não deu ok. E agora um pulsinho super curto com a 120 bar. E olha, nessas fases de pulso mais curto, a quantidade de combustível é o suficiente. Não significa que o bico está bom, mas já é o suficiente para passar nesse teste. De 4 testes, 2 reprovaram, principalmente na fase de alta carga, certo? Com a turbina enchendo, Arthurinho. Entendeu? Então, selecionar cliente. Eu vou botar aqui Arthur, injetor 1. E a máquina também emite um relatório desses testes que eu fiz aqui, rapidamente, para eu apresentar. Olha lá. Isso aqui é como se fosse a bureta, aquela bureta da primeira máquina. É mais ou menos um volume de injeção aqui injetado, que a máquina apresenta de forma digital. Né? E veja que os 2 primeiros testes, na maior pressão de trabalho, nem os 39 milímetros cúbicos mínimos foi alcançado. Ela trabalhou com de 37,7 a 37,8. Ou seja, Arthurito, estamos caminhando para apenas do primeiro cilindro para uma troca de injetor. Então acho que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês que injeção direta, as precisões de trabalho, se você olhar assim, ó, externamente pelo injetor, cara, tá tudo certo, né? Como é que é? Injetor autolimpante? Não, injetor é autolimpante, né? Se não acende luz de injeção, o carro não tem problema, né? A prática é um pouco diferente dessa teoria aí que eu escuto há muito tempo, tá? O que a gente sabe é que esse injetor, nas atuais condições, não está injetando combustível suficiente. Os códigos, quando registraram que eram intermitentes, condizem com o comportamento desse injetor. Eu tenho mais 3 para testar aqui, certo? E eu mostrei aqui rapidamente para vocês uma evolução de 30 anos da indústria. Né? E eu tô passando por isso, porque antigamente a gente testava naquelas bancadinhas lá. Né? Essa máquina também testa a injeção direta, mas lá é mais rápido. Apesar que aqui eu teria um laudo, né?
digital, que também dá, através de alguns adaptadores, a gente consegue testar também injetor de injeção indireta. Então hoje, se você tem uma oficina mecânica ou se você tem um carro com injeção direta e o carro está apresentando sintomas como oscilações, né, pequenas cabeçadas, ou às vezes o motor fica fraco, ou às vezes o contrário, sai fumaça pelo escapamento quando você liga de manhã, ou aquela partida de manhã ela está um pouquinho carregada e não acende luz de injeção, muito provavelmente você pode ter algum problema relacionado a injetores. Esse é só um dos testes que eu fiz, eu pretendo abordar aqui nesse canal o assunto de outras óticas com outros carros que eu tenho aqui em serviço. Eu mostrei para vocês só o início, né? Injetores de piezoelétricos, eles têm uma característica, tem uma questão de regeneração que pode ser feita e a máquina faz isso. Tem a questão de retrolavagem também, né? Tem a questão de reparos, mas isso eu não vou abordar nesse vídeo. Eu queria só mostrar para vocês o nível do negócio, né? Aonde a gente precisa hoje para ter precisão, para dar um diagnóstico mais certeiro. Então, se você é técnico e está sofrendo com aquele biquinho, você faz teste AB ou entra com o osciloscópio não diz nada, né? Saiba que existe aí máquinas e muito provavelmente a gente deve soltar aí algum tipo de programa para oficinas parceiras aqui nosso para fazer esses testes aí, para você não sofrer, né, e dar um diagnóstico mais preciso aí quando o caso for injeção direta, certo? Acho que é isso, Arthurito. Vamos testar os outros bicos. Temos uma relação de evidências, sintomas com o que a máquina está dizendo. O injetor não está entregando a quantidade de combustível correta. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Mas provavelmente estamos caminhando para uma substituição desse injetor. Vamos ver os outros também, certo? Isso significa que a gente não tem problema na bomba de alta? Não, a gente também pode ter um problema na bomba de alta, certo? A gente pode ter mais de um problema instalado. A gente pode ter uma sequência de 10 vídeos aqui, Arthurito, falando... Não. Calma. Vamos começar do começo. O carro vai ficar bom. Eu tô brincando com você, tá bom? É isso. Queria mostrar pra vocês a máquina. Tô muito orgulhoso da gente instalar isso. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai estar com as bancadas aqui instaladas, mobiliário, etc. Vou fazer uns EVAs, né, aqui pra gente instalar isso aqui e ter uma linha de produção de injetores aqui, sentando o sarrafo, né, que nem disse o Van Halen, né? Eu vou soltar também agora no clube de membros, assim que possível, assim que a gente tiver tudo instalado, mais conteúdos mais técnicos aqui sobre essa parte de injeção direta, injetores, testes, né? Tem um funcionamento muito legal aqui, algumas funções muito bacanas para quem gosta. Então considere se inscrever aí no clube de membros. Eu já tenho algumas coisas aí técnicas, já tenho o remap de Bugatti Veyron, já tenho o teste de sistema iônico de 458 Speciale, tá tudo já no nosso clube de membros. Se você se inscrever, você vai ter acesso a essa parte um pouco mais técnica aí também. Também vale lembrar aqui, se você é entusiasta automotivo, às 6 horas de São Paulo, que vai acontecer agora no mês de julho, já está com a bilheteria aberta. E se você clicar aqui nesse link, você garante o seu ingresso para numa das etapas mais importantes do automobilismo mundial, que vai acontecer aqui em São Paulo, né? Ver os carros de Le Mans mesmo, bem mais legal que a Fórmula 1, fala sério, correndo lá em Interlagos, no quintal da nossa casa, né? Então a gente tem que ir lá prestigiar, dar uma olhada nos carros. É um evento completamente diferente, tem uma participação com o público muito mais aconchegante, eu diria. E eu vou estar lá também gravando alguns conteúdos para vocês. Então, entra aqui nesse link para você comprar o ingresso com desconto. E lembrando também que a gente tem um sorteio de alguns ingressos lá no nosso Instagram, correndo agora, né? Então se inscreve lá no Instagram também. E é isso, né, Arthurito? Ah, mais uma coisa, eu solto pelo menos um vídeo por semana. Aí os caras me abordam na rua: ô, você parou de soltar vídeo? Eu falei: nossa, dá um trabalho. Aí o cara vem e me fala que eu parei de soltar vídeo. Eu só pulei o carnaval, meu irmão. Pulei o vídeo do carnaval, eu não pulo o carnaval. Só pulei o vídeo do carnaval. Faz 52 semanas que tem um vídeo por semana nesse canal. Então você depende do algoritmo para dizer que o Guilherme lançou um vídeo novo. Crie o hábito e larga desse algoritmo que só te mostra traseiros de donzelas. Entendeu?
você entra agora e cria o hábito de entrar aqui nesse canal pra gente ver conteúdo bom. Eu sei que às vezes os vídeos são meio longos, mas a ideia é essa, pra você dar uma relaxada, pra você sair do swipe up, né, do scrolling, e você ver coisas diferentes, como uma Carbon Zap no Brasil funcionando, né? Legal isso, né? Só criar o hábito. Esse vídeo chega por aqui, eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. Chega! Caralho, interminável esse vídeo, ele não termina.